Vocês aceitam café? Tá um tiquinho frio. São 11h50 da noite. Estamos aqui com toda a dedicação. Enquanto eu vou trocando ideia com vocês, eu vou cortando aqui soja. Tenho aqui aproximadamente 100 gramas de soja. É o que a gente normalmente trabalha aí com a classificação, né? 50 numa classificação FOB. Quando a soja está um pouco mais avariada, eu costumo trabalhar com 100 gramas, me traz uma segurança maior. E já deixo a dica aqui para vocês. A normativa pede 125, mas na prática eu digo para vocês que trabalhar com 125 aí num dia que a gente esteja classificando 30 caminhão, 40 caminhão, 25 caminhão, é um pouco puxado. Então, normalmente, na prática, se trabalha ou com 50 ou com 100 gramas. 50 você multiplica ali por 2, né? Ou lança na fórmula, que é x vezes 100 dividido por AT. X vai ser a quantidade de gramas que você encontrar de avariados, vezes 100, e o AT é a sua amostra de trabalho, que é a 50 gramas. Se você estiver trabalhando com 100 gramas, você não faz cálculo algum. Aquilo que for encontrado e for verificado o peso na balança é a quantidade de avariado que a sua amostra tem. Mas pessoal, o objetivo desse vídeo, desse estilo de vídeo que eu quero fazer a partir de agora, é para trocar ideia com vocês, contar um pouco da minha história, né? Contar um pouco como eu comecei na classificação. Eu iniciei essa minha jornada de classificação, de contato com soja, com milho, por volta de 2011. Só que eu não comecei já na classificação. E moto, deve ser algum entregador de pizza aí, podia deixar aqui em casa, hein? Então, como eu estava dizendo, eu comecei por volta de 2011, só que eu comecei nos serviços gerais. Na época era em Querência, Mato Grosso. Eu trabalhava por uma empresa terceirizada e me chamaram para trabalhar para serviços gerais. A função era serviços gerais, fazer de tudo. Desde ele abastecer uma fornalha, um secador de armazém, desde bater rodo lá dentro do armazém. Só que eu era esperto, né? Eu não ficava acomodado ali só naquele serviço que me passava. Quando eu vi uma brecha, eu corria para a sala de classificação. O encarregado me caçava lá na tarefa que ele me passou, eu já tinha concluído ela. E quando eu vi um espacinho de tempo ali, eu ia lá para a sala de classificação auxiliar o classificador. Como assim auxiliar? É descarregar um balde de amostra que ia acumulando lá na sala, auxiliar no que ele precisasse, aprender a calar caminhão. E o encarregado foi vendo aquele interesse, só que ele não queria me deixar lá. Eu acredito que ele queria ver a minha persistência, né? Se realmente eu queria aquilo. Eu até brinquei com ele, falei, rapaz, me ensina enquanto eu quero aprender. Aproveita aí esse ânimo que eu estou e me ensina enquanto eu quero aprender, que você vai precisar. Aí um belo dia ele chegou na sala, me viu lá e ele não me tirou de lá não, porque normalmente ele me passava outra tarefa e me tirava da sala de classificação. Nesse dia ele chegou para mim e perguntou, Cássio, você quer aprender mesmo? Eu falei, lógico que eu quero aprender. Né? Eu não era bobo nem nada. E ele falou, beleza então, mais tarde eu volto aqui e converso com você. Gente, quando ele voltou na sala, ele me deixou lá, né? Me deixou lá ajudando. Quando ele voltou com um balde daqueles preto, pelo meio de soja. E era uma variedade, tipo essa aqui, o grão dela é um pouco menor. Dá até vontade de chorar. E ele falou, ó, você vai cortar soja agora, você vai aprender a cortar soja. E me deu um alicatezinho diferente, aquele alicate de cortar unha de cachorro, que ele tem tipo um espaço que você enfia a unha do cachorro lá e corta. Um pretinho do cabinho vermelho. E me deu aquele alicate e me ensinou a cortar ali uns 10 gramas e falou, de jeito isso, você continua, que daqui a tantas horas eu venho aqui, eu quero ver o tanto de soja que você cortou. Ver se você tem interesse mesmo. Eu duvido um pouquinho, mas vamos ver.
e eu comecei a cortar. E na época, o classificador da sala lá ficou observando aqui, ele viu que eu não parava de cortar, que eu não estava desanimando, e ele foi já me ensinando a identificar, sabe? Ele já foi me ensinando, não, ó, você corta esse grão assim, né, atravessando o cotilédone, e observa, se tiver ali uma coloração marrom, acentuada ali já, isso aqui é fermentado. Se tiver uma muito escuro, isso aqui é um ardido. Né? Se tiver um grão que você cortar, que tiver ali uma manchinha branca, é um picado para cerveja. Ele foi me falando essas dicas aí. E eu já anotando na cabeça aqui, né? Já certinho ali, memorizando bem. Quando o encarregado chegou, ele me deixou lá aproximadamente umas 9h30, umas 11 horas ele foi lá. Eu já estava aí com 1h30, né, cortando soja. Acredite se quiser, eu já tinha cortado aproximadamente 1 quilo. E eu estou aqui com 100 gramas. E 100 gramas eu, né, no estilete, hoje eu estou aqui com o alicate, mas no estilete eu demoro aí uns 26, 25 minutos para cortar 100 gramas. E no dia lá eu no 12, né, fazendo ali o meu máximo para poder, quando ele chegar, eu estar né, já uma quantidade boa de soja cortada. E 1 quilo também, porque o classificador da sala falou, não, eu vou te ajudar. O encarregado me deixou uns 2 dias na sala de classificação. Se eu visse hoje ele pessoalmente, eu agradeceria ele demais. 10 anos depois eu continuo na mesma profissão. E hoje é essa profissão que tem mantido as despesas aqui em casa, graças a Deus. A minha esposa também é classificadora de grão. A gente trabalha na mesma linha de raciocínio, na mesma lida. E isso é bom demais, é muito gratificante. Depois que ele me deixou esses 2 dias aproximadamente lá cortando soja, auxiliando e aprendendo a calar, ajudando a fazer a limpeza da sala. E o classificador também, já que estava fixo lá, já achou até bom, porque tinha mais um para ajudar ele a limpar a sala de classificação. E é uma dica que eu deixo já aqui também. Você que está iniciando nessa área de classificação, a limpeza do seu ambiente de trabalho é essencial. Eu já ouvi dizer, esse encarregado mesmo me ensinou, falou, meu filho, é o seguinte, a sua organização, né, do seu local de trabalho, a limpeza do seu local de trabalho reflete a qualidade que você é como profissional. Se eu chegar numa sala, né, se eu chegar aqui na sala e ver que você está deixando a mão bagunça, eu não vou colocar muito crédito ali no seu trabalho. Mas se eu chegar e ver organizadinho, as amostras de classificação, tudo separadinho por data, né? Tudo ali colocado na prateleira certinho, os baldes de amostra, descartado, tudo certo, limpo, para qualquer um que chegar, porque, gente, sala de classificação, vai o dono da soja, vai gerente, né, da unidade, vai os patrões, presidentes ali da sua empresa, vai todo mundo, vai do menor ao maior. Então, você como profissional tem que manter a qualidade ali do seu ambiente de trabalho limpo, certo? Beleza, volta na história lá. Ele viu que eu tive... mais uma pizza passou por nós, ó. Ele viu que eu tive realmente interesse, né, em estar aprendendo a classificar. Com isso ele me ensinou, deixou eu lá, falou, não, então tá, estou precisando de um auxiliar de classificação para o período do segundo turno, período da tarde. Você tem interesse em mudar de horário? Eu falei, lógico que eu tenho. E enquanto isso eu entrava ali umas 7 da manhã, saía umas 2h50 da tarde. Se eu fosse trabalhar no segundo turno, eu ia entrar por volta das 2h40, 2h30, ia sair ali por 10h30, 11 horas da noite. Então já mudava, só que mesmo assim eu topei, não tem importância não. Tinha o transporte da empresa que levava, né, para o trabalho, deixava em casa no final do turno. Então para mim não tinha dificuldade nenhuma. E é isso também que você já deve ter em mente. A classificação, ela vai requerer um esforço extra de você durante a safra. Às vezes na entre safra é mais tranquilo você trabalhar. Eu fui transferido para o segundo turno e lá comecei a trabalhar com uma classificadora. Não era mais um rapaz. E por coincidência, esse rapaz que era do primeiro turno era esposo dessa classificadora do segundo turno. Era um casal na classificação. Olha aí que legal. O marido trabalhava de manhã e a esposa trabalhava à tarde. E essa menina,
ela achou bom porque ela tinha que levar os baldes para descarte, né? O balde que era calado da amostra e era descartado ali o excesso, tinha que levar em uns bags que ficava na parte de baixo da classificação, que a classificação era suspensa, no segundo andar do escritório. E eu, né, pegava ali, sempre acumulava os 2, 3 baldes, eu levava aqueles baldes, descartava lá no bag. E assim foi. Aprendi a classificar. Essa menina teve que sair por motivo que acho que ficou grávida, licença maternidade, um trem assim. E eu, que não sabia classificar antes, fui transferido para o segundo para trabalhar com ela, aprendi a classificar. A gente recebia caminhão no armazém até por volta das 9 horas da noite, ali estava recebendo caminhão da roça ainda. Umas 9 horas a gente fechava o portão e o fluxo de caminhão seria só o que estava lá dentro, né? Para descarregar lá no tombador, na moega, e dar a saída deles até da hora da gente ir embora, por volta de 10h30 a 11 horas da noite. Mas foi bom demais, foi um aprendizado. 2011, ali, 2012 para mim foi um aprendizado muito bom. E desde lá a gente continua aí nessa lira de classificação. Já passei por muitas empresas boas, muitas empresas grandes a nível nacional, multinacional também. E independente da empresa em que você estiver trabalhando, trabalhe com prazer, trabalhe com alegria, porque aonde você está agora, aprenda tudo que tiver para você aprender, para quando você querer passar para outra empresa, aquela bagagem que você trouxe da outra, né, já venha somar na empresa nova. Minha mãe, meu pai sempre davam um conselho, meu filho, é até engraçado, anda com 2 sacos, um com fundo e um sem fundo. As coisas boas que você for ouvindo, guarda naquele saco com fundo lá. O que não prestar, as bobeiras que for te falando, né, não guarda não. Coloca naquele saco sem fundo e continua andando e deixa elas para trás. E é um conselho. Crítica você vai ter demais. Nossa, como vai ter crítica? Mas tem crítica construtiva também. Tem coisa que alguém vai chegar para você e vai falar, ó, assim não faz dessa forma, né? Trabalha assim que você vai dar certo, trabalha assim que vai crescer, vai para frente. Ó, não pega, vamos falar a palavra bonita, né? Não pega comissão não, pega propina não, né? Porque isso vai acabar manchando sua imagem. Trabalhe pelo seu salário, trabalhe pelo seu suor. É uma outra dica que eu deixo. Desde quando eu comecei lá em 2011 na classificação, eu nunca me envolvi com esse lado. Trabalhei sempre com aquilo que é de meu direito, sempre com o que o meu trabalho me proporciona. Se eu não estou feliz, né, às vezes com a empresa que eu estou trabalhando, por algum motivo profissional, eu lanço meu currículo em outra, que tem muitas empresas procurando bons profissionais para trabalhar igual você. Enquanto a gente vai conversando aqui, eu vou cortando soja. E vocês estão percebendo que eu não estou encontrando variável nenhum? E pessoal, acredite se quiser, isso aqui é uma amostra de uma fazenda de um amigo meu, aqui na cidade que eu moro, e essa soja aqui está armazenada já aproximadamente há 5 meses. 5 meses que essa soja está armazenada. Mas foi cuidado tão bem que aquela soja mais avariada, nos primeiros carregamentos, ele já mandou ela embora. Mesmo assim, mandou dentro do padrão, né? Com 5,5 de avariado, 6, 6,8. E essa, até agora, em 100 gramas, que eu estou cortando aqui aproximadamente umas 40 já, eu não encontrei nada de avariado ainda. Para motivo de conhecimento, esses copinhos é para mim colocar os avariados. Um copinho eu escolho para mim colocar os fermentados, por exemplo. O outro eu escolho para colocar os picados para cerveja. E no final a gente faz a pesagem e vê certinho qual é o percentual ali de avariados que eu tenho naquela amostra. No caso, eu estou trabalhando com 100 gramas. Aqui eu ia fazer só a pesagem, né? Não ia precisar fazer o cálculo, jogar na fórmula ou multiplicar por 2. Pessoal, e aquele encarregado, no meu início ali da experiência com a classificação, do conhecimento, e nessa época eu não tinha curso ainda. Você às vezes está se perguntando, mas como você começou a trabalhar sendo que você era do auxiliar de serviços gerais? Se não tinha curso de classificação? Não tinha. Quando eu aprendi a classificar, depois eu fiz o curso e daí já lancei meu currículo para a classificação de grãos. Antes de eu ir para esse armazém, para começar a trabalhar de serviços gerais,
eu fui porteiro de um outro armazém por quase 2 anos. Trabalhei na portaria de uma outra empresa muito grande, conhecida nacionalmente, por quase 2 anos. Só que aquele trabalho da portaria foi me cansando, que eu já estava tanta safra trabalhando na mesma função, e eu tive interesse de aprender a classificar. Eu via os classificadores chegando, né, saindo para a classificação FOB, né, para trabalhar nas fazendas, não ficava só ali no armazém, e aquilo foi demonstrando meu interesse. Só que nessa empresa que eu era porteiro, eu não consegui a vaga para aprender a classificar. Por esse motivo eu saí dela, entrei nessa outra empresa, mesmo sendo para auxiliar de serviços gerais, mas com o intuito de ir para a classificação. Então não deixe a oportunidade passar. Se você viu a oportunidade, estudou ela, observou bem e não agiu no impulso, mas observou, esperou o tempo certo, não deixe a oportunidade passar, porque às vezes você vai se arrepender. Se eu tivesse me acomodado a função de porteiro, não desmerecendo de jeito nenhum, porém eu queria alcançar algo mais e eu fui para a classificação e hoje eu gosto mais dessa função. Então o conselho que eu deixo, se você está vendo a oportunidade, não deixe ela passar, aproveite. Estude, conhecimento é algo que ninguém tira de você. Minha mãe sempre diz, né? O estudo ninguém tira. A vida pode tirar tudo de você, mas o conhecimento que você tem ninguém tira. Deixa eu falar um pouquinho aqui dos avaliados. Na época, eu não conseguia muito bem identificar. Tinha uma dificuldade de memorizar todos os avaliados ali, né? Que são muitos, são queimado, ardido, mofado. Aí vem quebrado, impureza, umidade, fermentado, né, picado de cervejo, vem o xoxo, o imaturo, esverdeado. São tantos defeitos e cada um com a sua porcentagem que é complicado de você memorizar de primeira. Mas o que leva a você memorizar? A prática. Realmente você pegar o grão, pegar o soja, pegar o milho, cortar ele. Então treine, não tenha preguiça de cortar soja. Eu vou começar essa sequência de vídeo contando essas histórias e para incentivar vocês, eu vou estar aqui cortando na frente de vocês o grão. Estou aqui, né, já há um bom tempo cortando, estou cortando sentado, mas normalmente no meu dia a dia de trabalho eu estaria em pé, porque eu rendo mais serviço trabalhando em pé do que eu trabalhando sentado aqui. Quando eu foco mesmo a atenção, em 100 gramas eu corto aí em aproximadamente 26 minutos. 50 gramas de soja eu corto em 12, 13 minutos. É um tempo razoável para você estar classificando a amostra. Qual o tempo de classificação de uma amostra aproximadamente? Você trabalhando, né, com a amostragem padrão, um corte padrão, para classificar uma soja de até uns 8%. Desde a calagem do caminhão, a coletagem da amostra, ao quarteamento, a peneirar, tirar a umidade, impureza, quebrado, né, separar a sua amostra de cortar, separar os avaliados, uns 35 a 40 minutos, você que está começando, não tenha preocupação com o tempo. Você tem aí, vamos colocar uma média, para você que está começando agora, uns 40 minutos tá bom, para você classificar uma amostra. Na outra safra do milho, eu fui chamado novamente, não tinha experiência com milho, mas pelo bom desempenho que eu tive no soja, o encarregado dele me chamou para aprender a classificar milho. E nesse ano, né, eu já aprendi a classificar tanto soja quanto milho. E ele falou, agora é eu que vou dizer para você. Achei engraçado demais, eu não esqueço dessa fala dele. Agora é eu que vou falar para você. Aprende enquanto eu estou vivo. Aprende enquanto eu estou vivo. Então, você tem que ter seu esforço, porque vai chamar a atenção de outros que estão ao seu redor. Você pensa que ninguém está te vendo, fazendo a coisa certa, mas tem muita gente te observando, vendo você fazer o serviço, saber mesmo se você vai persistir naquela qualidade, naquele seu ritmo de trabalho, para daqui a pouco tirar uma oportunidade grande. Ele me chamou para fazer a safra do milho novamente, aprendi demais. Na época, como eu já sabia classificar a soja, eu fiquei classificando a soja que estava saindo, que ainda tinha armazenado um pouco, e o milho que estava chegando. Então eu estava fazendo recepção do milho e expedição da soja. Ao mesmo tempo, no segundo turno ali, fui contratado novamente para o segundo turno, às vezes ficava só eu de classificador, mas um auxiliar. Quando o milho parava de um pouquinho ali, diminuir o volume dele por causa de umidades, quando dava mais uma acessada na colheita para aguardar a umidade melhorar, o soja estava no 12 carregamento. E eu, mais esse auxiliar, dando sequência
tranquilo. Quando eu tinha algo de arroxo ali, não estava conseguindo fazer a expedição e a recepção ao mesmo tempo, o encarregado me auxiliava lá na classificação da soja na expedição. Pessoal, para a gente concluir a história de hoje, depois que eu fiz a safra da soja, a safra do milho nesse armazém, eu já tinha a experiência necessária para me lançar o meu currículo. Eu já tinha coragem suficiente, já me sentia capaz de lançar meu currículo em outras empresas. E assim eu fiz. Lancei meu currículo em uma empresa que eu tinha um sonho de trabalhar na cidade. Quando eu coloquei meu currículo, eu trabalhava na época em uma loja de tinta. E o encarregado desse armazém ligou nessa loja para comprar tinta. E o vendedor de tinta na época era eu. Só tinha um. E ele falou que estava querendo a tinta, que era para o armazém fulano de tal. Né? Quando perguntou meu nome que eu falei, ele falou, uai, mas você é o menino que deixou o currículo aqui então esses dias? Eu falei, sou. Ele, mas você sabe classificar? Eu falei, sei sim. Qual a experiência você tem? Ah, eu tenho experiência no ano tal do soja e da safra do milho. E ele pegou e me fez uma pergunta. Escuta só, ele me fez uma pergunta simples. Ele falou, Cássio, o picado de percevejo da soja é dividido por quanto? E eu fiquei, rapaz, esse cara está me fazendo essa pergunta, para que será? Eu falei, não, é dividido por 4. Ele falou, ah, tá, beleza então. Eu falei, não, mas por que você fez essa pergunta? Não, nada não, só queria saber se você sabia. Gente, no outro dia, ele me liga. Falou, ó, vem aqui no armazém, que eu tenho que fazer uma entrevista com você, e você já conversa com o gerente. 8 horas, 8h15, eu estava lá no armazém já. E eles chegavam por esse horário também, para poder bater ponto da entrada lá no dia de trabalho dele. Quando ele me viu sair, ele falou, mas você já está aqui, chegou primeiro que eu. Fiz a entrevista juntamente com ele e o gerente. Uma semana depois, quase, eles me ligam, ó, você foi aprovado, passou na entrevista, vamos fazer o exame dimensional. E aquilo foi me despertando ali, aquela ansiedade. E eu fui já no armazém que eu conhecia, peguei uma amostra do milho, já comecei a classificar, né? Vim aqui no YouTube, vi também vários vídeos de classificação, catei um pouquinho de conhecimento ali, catei um pouquinho da lá, anotei no caderninho que eu tinha. E quando eu fui para começar a trabalhar, eu já tinha mais uma segurança ainda. A minha maior dificuldade foi aprender a operar o calador pneumático, que eu estava acostumado a usar o calador manual. O calador que eu tenho hoje, um calador da motor de 1,70 de tamanho, ele é 2 estágios, um calador muito bom. Tem também o calador de 2,10, 2,20, se eu não me engano, 3 estágios. Quando foi para trabalhar no pneumático, eu passei umas 2 semanas para me pegar o tato ali certinho, mas também consegui pegar. Ele me ensinou a trabalhar com ele. E quando eu já concluí essa safra do milho nesse outro armazém, eu já estava, né, sem receio nenhum de trabalhar. E daí começou a minha história na classificação de ir para o FOB, né, classificação de fazenda. Que até então eu só estava classificando CIF, somente classificando em unidade fixa na cidade. E pessoal, eu quero agradecer você que chegou até aqui no final do vídeo. É muito bom ter você já fazendo parte da nossa história desde o começo. Você que está vendo esse vídeo, que ainda não é inscrito, ainda não faz parte dessa família, desse time, por favor, se inscreva, compartilhe. O próximo vídeo será agora contando um pouco da história quando eu comecei para as fazendas, o desafio que é e o quanto também eu aprendi, né, trabalhando nesse ramo já da classificação FOB, deslocado do meu conforto de estar na unidade de trabalho. Porque quando você está na fazenda é outra história. E para deixar vocês curiosos, será assunto do próximo vídeo.